Bom dia, irmãos. Vamos começar a nos ajeitar para nós começarmos a IBD. Muito bem, vamos orar? Curve sua cabeça. Pedir para o Natan fazer essa oração para nós começarmos a IBD. Amém. Graças a Deus. Muito bem, irmãos. Nós vamos começar agora uma série de aulas falando a respeito do que a Bíblia fala sobre dinheiro. Me baseei em alguns livros, não um especificamente, porque eu não achei nenhum que abordasse apenas temas, aspectos gerais, digamos assim, e que eu concordasse plenamente. Por exemplo, Augusto de Nicodemos tem um livro exatamente com esse tema, o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Muito do que eu vou tratar com os irmãos está nesse livro, porém não na íntegra, uma vez que ele trata, por exemplo, a respeito do dízimo. Então peguei aspectos gerais a respeito do que ele fala. Existem outros livros excelentes. A Economia do Reino, por exemplo, é um excelente livro. Perdoem meu inglês, mas aquele autor, um grande autor do Novo Testamento, ele dizem, né, que é o melhor autor quando escreve a respeito de parábolas, que é o Craig Blomberg. Ele tem uma série interpretando as parábolas e pregando as parábolas, alguma coisa assim. Eu tinha essa série, até dei pro Luan. O Luan não está aí, dei essa série pro Luan. Dizem que ele é o maior especialista em parábolas no mundo. É algo muito grande, né? Você dizer que alguém é o maior especialista no mundo, mas enfim, ele é. E ele tem também um livro sobre dinheiro, enfim. Basicamente, o que nós pretendemos falar são aspectos gerais a respeito do que a Bíblia fala sobre dinheiro. E por que falar desse tema? Nós podemos nos perguntar. Há quem diga que Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre amor. Uma das razões para isso é que, se nós somarmos os 4 evangelhos e nós procurarmos pela palavra dinheiro, a palavra exata dinheiro, nós encontramos mais referências a dinheiro do que a amor, sabia? Na NVI, por exemplo, são 30 referências ou 30 citações da palavra dinheiro, enquanto amor é citado apenas 10 vezes. Eu utilizei a IA para fazer uma busca na ACF, que é a versão que nós utilizamos, e fica 23-9. 23 referências a dinheiro e apenas 9 referências a amor. Outro fato curioso é que 40% das parábolas que Jesus proferiu falavam a respeito de dinheiro, de bens materiais, de administração de recursos. Então nós estamos falando aí de 16 parábolas, pelo menos. Jesus propôs 38 parábolas. Então 16 de 38 parábolas tratam desse tema, do assunto dinheiro. É claro que boa parte das vezes que Jesus fez referência ao dinheiro, ele estava fazendo uma metáfora para se referir a coisas espirituais. Por exemplo, quando ele propôs uma parábola em que um homem tinha uma dívida muito grande e foi perdoado na sua dívida financeira, Jesus estava fazendo uma clara referência ao perdão dos nossos pecados. Então, Jesus se utilizou de uma metáfora falando sobre dinheiro para fazer referência a coisas espirituais. Se nós ainda sairmos dos evangelhos e formos para toda a Bíblia contém mais de 2.000 versículos falando a respeito do tema de dinheiro, finanças, administração de recursos. É claro que, independente da quantidade de vezes que essas palavras são abordadas na Bíblia, o tema do amor é um tema central no ensino de Jesus e nas Escrituras de modo geral. Então a gente não está tentando aqui nessa introdução
estabelecer uma hierarquia, digamos assim, de importância nos temas. É claro que o amor é um tema muito mais relevante nas escrituras do que dinheiro, mas é só para mostrar a quantidade de vezes que a Bíblia faz referência e que o próprio Cristo fez referência a dinheiro. E o que nós encontramos nas igrejas hoje de modo geral, né? Grosso modo falando, um de dois extremos. Ou a igreja só fala de dinheiro, ou a igreja não fala de dinheiro e abomina o assunto. Não é verdade? Igrejas de tradição reformada como a nossa tendem a se afastar desse assunto, tendo em vista os abusos que são praticados em outras igrejas quando tratam de dinheiro. Nós aqui tratamos desse assunto, né? Tanto é que estamos tratando hoje, por exemplo. Nós não abandonamos o assunto do dinheiro, da administração dos recursos, das ofertas, daquilo que nós devemos fazer com o nosso dinheiro, mas nós temos que ter esse cuidado. Quando nós nos deparamos com a realidade da igreja hoje e vemos esses abusos praticados em algumas igrejas, nós não podemos negligenciar o assunto, nós não podemos correr para outro extremo, porque Jesus tratou muito do assunto do dinheiro e a Bíblia, de maneira geral, trata muito do assunto do dinheiro. Entenderam o que eu quero apresentar aqui nessa introdução? Muito bem. O maior exemplo, talvez, que nós tenhamos nos dias atuais de abuso com relação ao tema do dinheiro é aquilo que nós chamamos de teologia da prosperidade, que você já deve ter ouvido falar, não é? Henrique, o que é a teologia da prosperidade? É uma linha de pensamento que eu vou aqui dar a eles, emprestar a eles, como é que eu posso dizer? Imaginar que alguns tratam esse assunto de boa fé, digamos assim. Digamos que não só tem pilantra, mercenário da fé fazendo ou pregando esse tipo de teologia, então eu vou emprestar a eles Exato, que seja isso. Me fugiu a palavra, porque tem um termo jurídico que eu estava procurando aqui que eu esqueci. Enfim, mas a dúvida razoável, que seja. Que pode ter gente que compreendeu mal o que a Bíblia diz. Pode ter. E o que eles pensam? Através de interpretações equivocadas das Escrituras. Que é da vontade de Deus que todo aquele que é crente prospere, principalmente na sua vida financeira e na sua saúde. Então, a vontade de Deus é que nós estejamos livres dos problemas. Que tudo aquilo que a gente faça nos nossos negócios prospere, dê certo. Que minha vida financeira, inclusive, seja um exemplo para mostrar para o mundo aquilo que Deus faz na vida de quem é crente. Existem 3 características muito particulares da teologia da prosperidade que talvez até entre nós haja quem pensa dessa maneira, que tenha sido contaminado por esse tipo de teologia que é ensinada hoje. Por exemplo, a primeira grande característica da teologia da prosperidade é a confissão positiva. Você já ouviu falar na confissão positiva? É aquele ensinamento de que as palavras têm poder. Eu trago à realidade coisas que não existem através da minha confissão, através daquilo que eu falo. Afinal, a Bíblia diz, né? O que ligares na terra será ligado no céu. Diz ou não diz? Como é que você rejeitaria essa afirmação? Olha, Jesus ensinou, o que ligares na terra será ligado nos céus. Então eu posso e eu devo tomar posse dessas bênçãos, dessa vontade de Deus, através das minhas declarações. Então, por exemplo, se eu quero fechar um grande negócio e eu tenho uma grande reunião de negócios amanhã, o que eu faço? Eu fico repetindo isso e digo assim, vai dar certo. Amanhã vai ser um dia abençoado. Eu não cogito a possibilidade daquilo dar errado. Por quê? Porque é a vontade de Deus. E eu vou reafirmar com as minhas palavras que eu vou vencer, que isso vai dar certo, que eu vou prosperar e tudo mais. Quantos aqui já pensaram durante algum período da sua vida ou ainda pensam que as palavras têm poder nesse sentido? Alguém ainda tem dúvidas a respeito disso? Não? Muito bem. O quê? Então, eu disse que é muito fácil esse tipo de teologia nos contaminar. Então, assim, os textos que são utilizados por essa teologia, eles são sempre interpretados de maneira equivocada. Eu vou começar com uma afirmação. O seguinte, olha, as palavras têm poder? Nesse sentido, nenhum. Qual o poder que as palavras têm? Por exemplo, se eu vejo algum irmão
que está passando por alguma dificuldade, está num momento difícil da vida, e eu vou lá consolá-lo, e eu digo a ele boas palavras, e eu tento animá-lo, as minhas palavras têm poder. Em que sentido? No sentido de servir de bênção para ele. Talvez aquelas minhas palavras o incentivem de tal maneira que um dia ele lembre: poxa, Henrique, obrigado por aquela conversa que nós tivemos, aquilo me motivou muito, me tirou da depressão, me tirou o medo que eu estava sentindo naquele momento. Então as palavras têm poder nesse sentido. As palavras também têm um poder negativo. A Bíblia diz, por exemplo, se eu lhe ofendo, né? Você, por exemplo, minha mãe, se eu lhe ofendo, se eu lhe digo uma palavra ruim, você vai daqui magoada comigo, aquilo é uma semente ruim, é uma palavra de maldição. Então essa palavra tem poder para destruir os nossos relacionamentos. Nesse sentido, a palavra tem poder para abençoar e amaldiçoar. Mas as palavras não têm poder para trazer à realidade aquilo que não existe, assim como eles dizem. Posso citar, por exemplo, esse versículo que eu mencionei. O que ligares na terra será ligado nos céus. Mateus 18, né? Do que Jesus estava falando ali no contexto? Jesus estava falando de disciplina eclesiástica. Jesus está falando, começa o versículo assim, ó, o texto assim, né? Olha, se teu irmão pecar contra ti, chama teu irmão, repreende. Depois, se ele não se converter, você chama mais um irmão, chama um irmão para persuadi-lo junto. Depois chama toda a igreja. Se ele não mudar o seu comportamento, considera como gentil e publicano. Aí Jesus diz, porque o que vocês ligarem na terra será ligado nos céus. Então Jesus estava dando uma autoridade à igreja e Jesus estava dizendo o seguinte: eu vou chancelar aquilo que a coletividade dos crentes decidir. Então quando a igreja pune alguém, Jesus no céu está ratificando, ele deu esse poder para a igreja. Mas a Bíblia não está falando ali a respeito de que as palavras podem trazer à existência aquilo que não tem poder. Deixa só o autor falar. Tem essa vertente? Entende? Pode falar. Pode falar, o que você queria dizer? Não, não seria. Pode falar e eu vou responder. Uhum. Exatamente. Então. Uhum. Exatamente. É exatamente nessa linha que é a minha resposta. É claro que Deus não. Porque, veja, parece que nós estamos diante de duas posturas diferentes: uma postura otimista e uma postura pessimista. É claro que essa postura pessimista ela não é agradável em diversos sentidos. Por exemplo, Israel foi punido várias vezes por murmurar, por ser reclamão, por estar insatisfeito sempre. Um dos mandamentos, inclusive o 10º mandamento, tem como ordem o contentamento. Então é claro que nós devemos estar contentes com a nossa situação e ser otimista é bom. Posso dar vários exemplos. Talvez um atleta de futebol, se ele entra numa partida pensando assim, hoje é muito difícil, meu adversário é muito forte, eu vou perder. É claro que essa postura pessimista pode afetar o seu desempenho. É óbvio que é bom que ele entre vibrante, falando, olha, vai dar certo, eu vou fazer o meu melhor e tal. Mas, veja, a gente está aplicando a um conceito teológico. As minhas palavras podem fazer coisas acontecerem, podem trazer à existência coisas que não existem. Isso não é verdade. Então, assim, se o seu pensamento for de uma postura otimista, de contentamento com relação a Deus, isso é excelente.
Isso é maravilhoso, isso é contentamento. Agora, acreditar que ficar. Isso, isso pode ser uma consequência da sua fé. Só que você tem que ter a convicção de que repetir as coisas não é uma garantia de que elas vão acontecer. Você pode repetir, repetir e Deus nunca te dar aquilo. Eu posso, por exemplo, ter alguém doente que eu amo e eu ficar repetindo, ela vai ser curada, ela vai ser curada, ela vai ser curada. Eu posso repetir isso muitas vezes e ela falecer. Porque foi da vontade de Deus. E aquela minha repetição não teve nenhum poder para mudar a realidade. Sabe? Talvez uma repetição, talvez uma postura melhor fosse: eu estou otimista e contente, ela faleça ou ela sobreviva, porque eu confio em Deus e eu vou orar para ela ser curada. Claramente. Sim. Então, a fé, obviamente, ela não, e eu vou chegar no próximo ponto, a fé, obviamente, é algo subjetivo, ninguém consegue medir a fé de ninguém, eu não consigo olhar para o seu coração e saber quanto tem de fé, é algo subjetivo, em certo sentido, então é algo invisível, eu creio naquilo que é invisível, é claro, todos nós, só que a continuação do texto também é interessante, né? O que é crer naquilo que não é visível? Pela palavra, nós cremos sem ver que Deus criou o mundo pelo poder da sua palavra. Isso é crer, isso é fé. Agora, ficar repetindo as coisas não necessariamente é um sinal de fé. Veja, repetindo, tá? Só para eu passar para o próximo ponto. Ficar repetindo ou ter uma atitude positiva diante das circunstâncias não tem nenhum problema. Você pode ter uma atitude positiva. Tá? Sabendo que isso não tem nenhum poder para trazer à existência, não existe nenhum texto bíblico que nos ampare para demonstrar que essas palavras têm poder para fazer aquilo acontecer. Não tem poder. Exato. Aham. Exatamente. Sim. Uhum. Sim. Uhum. Uhum. Ex- Exatamente. Eu vou seguindo o restante, porque essa é só a primeira característica da teologia da prosperidade. Eu nem imaginei que a gente ia fomentar tanto isso, mas você vai entender daqui em diante. O que você ainda não entendeu? Que eu tô vendo a sua cara de. Eu conheço essa cara há 39 anos. Pode falar, pode. Deixa só ela falar, Guinelo. Veja, eu tô fazendo uma afirmação de ter uma oração é é um pedido. Você não está afirmando nada. Não é uma confissão positiva, é um pedido. Você está pedindo a Deus que faça coisas. Então, oração é uma coisa. Isso, isso. Eu creio que o Senhor tem poder para curar essa pessoa. Exato. Mas eu não tenho convicção de quais são os decretos eternos de Deus, qual é o plano de Deus, se ele quer que essa pessoa seja curada ou não. Se fosse assim, ninguém morria, imagina. Você, por exemplo, ia viver para sempre. Enquanto eu estivesse vivo, tu ia ficar vivo. Que eu ia ficar afirmando: Deus não mata minha mãe, não leva minha mãe. Ué, pensa nisso. Eu ia estar com mais dinheiro do que eu estou agora. A própria. Você imagina, a própria prática demonstra que essa é uma teologia equivocada. Porque não acontece na prática. Percebe? Quantas vezes nós declaramos coisas que jamais aconteceram? A própria prática mostra que isso não é verdade. Entendeu? Pode falar, Bia. Ou Agnello depois. Aham. Aham. Sim.
Sim. Isso. Aham. Sim. O que seria mudar a situação? Curar alguém? Pode. Na nossa perspectiva, os anos foram acrescentados. Na perspectiva de Deus, que sabe de todas as coisas, decretou todas as coisas, a pessoa tem a quantidade de anos que Deus já sabia que ela teria. Então, na nossa perspectiva, os anos são acrescentados. Na perspectiva de Deus, o que está acontecendo aqui é o desenrolar dos decretos eternos. É o que Davi diz no Salmo 139: todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Tu me sondas e me conheces. Para onde eu vou, o Senhor está. O Senhor tem domínio de tudo. Pode falar, Guilherme. É. Uhum. 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 Aham. É. Sim. Uhum. São dois extremos que nós devemos fugir. Uma vez eu, em alguma mensagem que eu não lembro exatamente qual, eu citei o texto de Tiago, quando ele diz assim, ó, vocês não têm, nada tendes porque não pedis. Então, assim, é aquela ideia o seguinte, eu não preciso orar porque tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus. Isso também não é verdade. Tudo vai acontecer de acordo com a vontade de Deus, mas existem causas secundárias que o próprio Deus estabeleceu, e uma delas é a oração. Então, eu posso afirmar, por exemplo, que eu não tenho coisas hoje porque eu não orei por elas. Eu posso afirmar no mundo das possibilidades, vamos filosofar aqui um pouquinho, eu não tenho coisas porque eu não orei por elas. E eu terei coisas porque eu orarei por elas. Eu posso afirmar isso. E esse é um ponto. Agora, eu também tenho de fugir, mas oração é pedido.
Porque o mesmo Deus que determinou o fim, determinou o meio. E o meio para o fim é a oração. Deus determinou o fim, ele sabe o que ele quer, mas ele determinou um meio, que eu ore para que aquilo aconteça. Isso é uma coisa, confissão positiva não é isso, entende? Confissão positiva é o seguinte, é crer que as minhas palavras, a mera repetição de palavras, né, com alguma crença naquilo, vai fazer aquilo acontecer de qualquer maneira. Deus está obrigado a fazer aquilo que eu estou declarando. Deixa eu só seguir, porque a gente já está há algum tempo nisso aqui, mas vão ter outros tópicos aqui para a gente abordar. O segundo aspecto da teologia da prosperidade é a ideia da troca de bênçãos. É aquela ideia da semente, você já deve ter ouvido falar, né? Então, os meus dízimos e as minhas ofertas forçam Deus a me recompensar, principalmente financeiramente. Então, existe uma condição para ser abençoado. Qual é a condição? É investir no reino de Deus. É ofertar, é dizimar, é ajudar em oferta alçada, é comprar aquele amuleto gospel, né? Aquele item que foi ungido com um óleo sagrado que veio de Israel, coisas do tipo, sabe? Então, é essa ideia de troca de bênçãos. Então, Deus sempre retribui aos sacrifícios financeiros que eu faço. Uhum. Para que isso force eles a dobrarem a natureza libertária. E eles estão com essa mentalidade que é uma mentalidade que a gente vê muito hoje em dia. Sim. O fato de Deus fazer algumas coisas vai meio que forçar a Deus, ou induzir a Deus através de uma coisa impessoal a Deus realizar a minha vontade. Uhum. E aí ele tem um capítulo aí que ele critica os sábados deles e os dízimos deles, os jejuns deles, justamente por causa dessa mentalidade que é essencialmente pagã. Exato. Quando nós chegarmos na parte das ofertas, nós vamos ver que Deus exige de nós uma atitude externa e uma atitude interna. A atitude externa nas ofertas é o quê? É dar as ofertas com generosidade, com regularidade. E qual é a atitude interna exigida? Alegria. Dar com alegria. Então é exatamente isso que o Rafael está falando. Às vezes as práticas externas, se elas não estiverem em conformidade com o espírito correto, elas não são aceitáveis. Muito bem, por fim, a terceira grande característica da teologia da prosperidade é o foco no aqui e agora. Então, saúde, riquezas, não são vistas mais como graça, são vistas como um direito. Eu tenho o direito de desfrutar de saúde nessa terra, eu tenho o direito de prosperar. Em certo sentido, eu me torno até credor de Deus. Deus passa a ser o meu devedor, uma vez que eu cumpri as exigências que aquela teologia me apresenta. Eu investi no reino, eu dei X de oferta, eu tenho sido um colaborador fiel, dedicado. Então Deus está obrigado, Deus é meu devedor, não é? Por isso que nós ouvimos orações do tipo: eu não aceito, Senhor, isso, isso, isso. Eu me recuso a isso, 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 isso. Isso vai ter que acontecer, assim, assim, assim. Eu rasgo a Bíblia. Exato. Oi? Se o Senhor existe, o Senhor fará isso, 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 isso. E você percebe que essa atitude nem o próprio Filho de Deus teve, nem Jesus. Jesus, no seu momento mais difícil, no Getsêmani, Jesus, num grande sofrimento na sua alma, ele fala: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, o cálice do sofrimento, o cálice da ira. Se possível, passe de mim, contudo seja feita a tua vontade, não a minha. O Deus eterno, Jesus, se submete ao Pai nesse sentido. Então perceba. Será que a Bíblia, então, nos apresenta essa relação entre aquilo que eu dou a Deus, aquilo que eu entrego, e aquilo que Deus tem de me retribuir, ou aquilo que eu recebo de Deus, principalmente financeiramente? Será que a Bíblia apresenta essa relação de Deus como um devedor dos homens? Eu passo até a ter créditos com Deus?
E eu posso reivindicar esses créditos quando eu achar necessário? Quais são as consequências dessa teologia? Muitas vezes, não é? Nós, não raro, encontramos pessoas decepcionadas com Deus, porque na prática ela não é verdade, ela não funciona. Decepcionadas com a igreja. Por quê? Porque caso você não receba a bênção, veja, o erro não está na teologia, segundo eles, o erro está em você. Você não teve fé adequada, não teve fé suficiente. Se você tivesse fé suficiente, você tinha recebido essa prosperidade que é a vontade de Deus você receber. Só que, como eu disse no início, fé é algo subjetivo. Como é que eu meço a quantidade de fé que cada um de nós tem? Então é muito fácil eu acusar você de não ter fé. Eu não consigo ver, nem você sabe quanto de fé você tem. Ou você não está contribuindo o tanto quanto necessário. E isso é muito bom para eles, não é? Porque eles podem sempre pedir mais. Então você sempre tem que dar mais do que você já está dando. Então assim eles enriquecem mais. E por fim, pode ser que você esteja dando lugar para o diabo. E como todos nós somos pecadores, muito facilmente a nossa mente nos acusa dos nossos erros. O erro e o problema sempre está em você. Sempre vai cair em você. E nunca nessa teologia que interpreta mal os textos bíblicos. Como eu disse no início, eu estou apresentando aqui esses abusos que muitas igrejas apresentam ou fazem com o tema do dinheiro, justamente porque existe um risco de nós irmos para um outro extremo, que é negligenciar o tema do dinheiro. Não é porque esses abusos são cometidos em algumas igrejas que nós podemos negligenciar o tema do dinheiro. A Bíblia, como nós falamos na introdução, ela trata desse tema muitas vezes. Jesus se utilizou do tema tantas vezes para apresentar seus princípios espirituais. Nós vamos ver, inclusive, nas epístolas apostólicas, que o tema da contribuição, o tema da oferta, o tema da manutenção dos pastores locais, o tema da manutenção dos missionários, o tema da ajuda aos pobres, ele é muito presente. Desde Atos, inclusive, né? Não só nas epístolas, desde Atos, passando pelas epístolas, nós vamos ver que esse é um tema muito presente. Existe o princípio bíblico da contribuição regular e generosa por parte dos crentes. Muito bem. Um outro caminho equivocado, um outro ponto que nós encontramos, um contraponto, digamos assim, à teologia da prosperidade, é a teologia da pobreza. Não é? Muito comum na Idade Média, por exemplo, onde nós encontrávamos a figura dos mosteiros, né, dos monges que viviam reclusos, abrindo mão das coisas desse mundo. Então, se a teologia da prosperidade diz que é a vontade de Deus que você seja rico, prospere em tudo que você faça, tenha saúde, seja livre dos problemas, a teologia da pobreza vai dizer o contrário. É a vontade de Deus que você seja pobre, que você abra mão de tudo que é material, sabe? É só você olhar o Novo Testamento. Como é que você não percebe que os crentes vendiam tudo que tinham e davam na igreja e viviam pobres? Alguns dizem até que os crentes eram comunistas, né? Ou socialistas, em Atos dos Apóstolos. Muito bem, então seja pobre. É a vontade de Deus que você seja pobre. Eu abro aqui um parêntese, né? Na paróquia lá perto de casa, a paróquia comprou um terreno lá perto, né? Lá em Itaipuaçu. Aí passou um tempo, nós passamos lá, as mulheres, como sempre, são muito mais atentas do que os homens, né? A Sloane viu e falou assim, aqui é a casa do padre. Aí eu olhei assim, um casarão. Falei, não era a casa do padre, não é aqui não, era um terreno mais ou menos por ali. Ela, não, é a casa do padre. Aí eu passei para reparar. O padre não tem nada, mas está morando numa casa melhor que a minha. Então ele fez voto de pobreza. Não está no nome dele. Aí está morando numa casa melhor do que de muita gente aqui. Então, essa teologia da pobreza, não é, que prega uma alienação às coisas desse mundo, um desleixo com o corpo. O importante são as coisas espirituais, as coisas da piedade. O importante não é cuidar do corpo, não é cuidar da saúde, não é cuidar do dinheiro. Nós rechaçamos esse tipo de teologia. Assim como a teologia da prosperidade ela é nefasta e ela não apresenta aquilo que as escrituras nos mostram que é a vontade de Deus no nosso tratamento com o dinheiro, a teologia da pobreza também é uma mentira. Deus não nos criou para isso. Também pode ser. Mas na parábola do rico, o importante ali não é propriamente, nós vamos ver aqui na continuação, propriamente ele ser rico ou não. Vamos fazer um exercício aqui. Se a vontade de Deus para todo mundo é que
segundo o Novo Testamento apresenta, eles dizem, é que nós sejamos pobres e que a gente venha abrir mão dos recursos desse mundo. Por que a gente ajuda com esmola o pobre? Ora, é a vontade de Deus ele ser pobre. Eu estou tirando ele da vontade de Deus? Vou dar um emprego para ele, vou dar dinheiro para ele, vou ajudá-lo? Então tem que deixar ele ser pobre. Você está cumprindo a vontade de Deus. Percebe que não faria nenhum sentido eu abrir mão dos recursos e eu tenho que ser pobre se a Bíblia me manda esmolar e ajudar os necessitados? Então você percebe que seria uma contradição. Quem levantou a mão, Túlio, né? Uhum. 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 Exatamente. Então, aqui nós chegamos no ponto central dessa introdução. Hoje é só uma aula introdutória, tá? Aspectos gerais, para as próximas aulas nós entrarmos nos assuntos propriamente. Então, qual é o tipo de teologia com relação a riquezas e a dinheiro que a Bíblia apresenta? Nem uma teologia da prosperidade, nem uma teologia da pobreza, mas uma teologia da administração, nós podemos chamar. Muito presente, por exemplo, na parábola dos talentos, em que 3 homens recebem uma certa quantidade de dinheiro da parte de Deus e todos eles, tenham recebido pouco ou muito, são chamados a prestar contas diante do seu Senhor. Então a Bíblia nos apresenta uma teologia da administração. O importante não é ter riquezas, o importante também não é não ter riquezas, mas é a maneira que eu lido com as riquezas que eu recebi do meu Senhor. É isso que a Bíblia exige de mim. Eu tenho agido com sabedoria diante dos recursos que Deus me colocou nas mãos. Eu atingi uma maneira de viver para a glória de Deus com os recursos que eu tenho. Tanto é que a Bíblia apresenta pessoas ricas, que foram servos fiéis de Deus, e pessoas muito pobres, que foram servos fiéis de Deus. E Deus não as condena, ou Deus não faz acepção de pessoas pela quantidade de dinheiro que elas tinham, nem muito nem pouco. Amém? Perguntas? Pode falar. Pouco dinheiro, pouco de pobreza. Assim como o fato de você ter uma teologia da prosperidade vai fazer você cair numa cosmovisão pagã, o ascetismo também vai te levar para uma mentalidade pagã. Tem um livro muito bom do Júlio chamado Missão da Humanidade, que ele fala sobre a influência do neoplatonismo na mentalidade cristã medieval. Uhum. De hoje em dia também medieval. Uhum. Houve uma influência muito grande do Oriente, pagã, dentro do cristianismo. E uma delas é justamente a rejeição de tudo que é terreno. É você compreender que tudo que é relativo à carne ou à matéria vai te corromper. E tudo que rejeita essas coisas vai te elevar a uma espécie de derrota, uma espécie de elevação espiritual. Então, isso influenciou muito a Igreja Católica, né, no sentido de que até hoje tem um outro livro também chamado Ética Contra o Espírito da Livre, Marcos Weber, que ele explica como que a mentalidade protestante de você não é ser rico, mas de você guardar o seu dinheiro, de você poupar, de você investir em coisas que vão perpetuar a sua riqueza, é uma rejeição até a teologia não, a cosmovisão pagã, de você, ou você rejeita tudo que é material, ou você assume tudo como um pilar do sentido da vida. Todos esses dois extremos acabam esbarrando com posições pagãs. Exatamente. Nós vamos nos aprofundar depois nesse tema da teologia da administração. Nós vamos ver exatamente isso que o Rafael está propondo. Inclusive, Deus nos dá ordens de administrar bem a terra, de produzir. Não é? Você imagina se todos os homens fossem ociosos e fizessem votos de pobreza, nós não teríamos uma medicina avançada que cura hoje nossos filhos, nossos familiares, nós não viajaríamos de avião e as distâncias seriam encurtadas, nós não teríamos o conforto que nós temos e assim nós podemos continuar. Então nós devemos sim produzir nessa terra, Deus nos colocou aqui para isso, nós vamos ver isso nas próximas aulas, hoje são apenas aspectos gerais. O importante nesse início é nós percebemos o seguinte: os bens não são um direito, como diz a teologia da prosperidade,
Os bens também, as riquezas desse mundo também não são uma maldição, não são coisa da carne, como disse o Rafael, como diz a teologia da pobreza. Os bens são um privilégio, são fruto da graça de Deus, seja muito, seja pouco. Na parábola dos talentos, um camarada recebeu um talento. Talento ali não é de habilidade, não. Eu sei que tem gente às vezes que confunde, né? Fulano recebeu um talento. Olha, você tem um talento para fazer determinada coisa. Não é isso. Talento ali era uma certa medida de dinheiro, de ouro. Então ele recebeu um talento, um peso de dinheiro. E ele teve que prestar contas. Tanto quanto o que recebeu 2 talentos. Tanto quanto o que recebeu 5 talentos. Então nós vamos ter de prestar contas de tudo aquilo que nós recebemos nas nossas mãos. Seja muito, seja pouco. E veja, não menospreze o tanto que você tem de recursos. Não menospreze, tá? Mesmo que seja muito pouquinho que você tem, esse pouquinho aí deve servir, ser bem administrado e servir para a glória de Deus. Muito bem, vamos entrar aqui, então, em 2 pontos, em 2 relações entre Deus e o dinheiro que a Bíblia nos mostra. A primeira relação é que toda riqueza pertence a Deus. Algum irmão pode ler o Salmo 24, versículo 1? Salmo 24, 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Amém. Então, não somente os nossos bens, os nossos recursos pertencem a Deus, mas nós mesmos pertencemos a Deus. Por quê? Porque Ele nos fez. Então, a doutrina da criação aqui está no centro da nossa compreensão a respeito das riquezas, a respeito do dinheiro. Então, nós não temos nada de nós mesmos. Tudo pertence a Deus. Perceba que a partir disso, a nossa perspectiva com relação ao dinheiro, ela muda. Porque a gente não vive mais como dono das coisas. A gente passa a viver como mordomo. Ou como gerente dos recursos. Obrigado, Bia. Gerente dos recursos que Deus nos deu. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então todos pertencem a Deus em última análise. Percebe? Doutrina da criação está no centro da nossa percepção a respeito das riquezas e dos recursos. Eu vou ler para ganhar tempo Ageu 2, 7 e 8. Diz assim: e farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, olha o que ele diz no versículo 8. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Então toda riqueza pertence a Deus. É isso que a Bíblia nos apresenta. Eu poderia trazer outros versículos, mas não é necessário até por causa do tempo. Mas você já percebeu aqui que Deus reivindica para si o direito de ser o dono. Ele diz, minha é a prata, meu é o ouro. Ele diz no versículo 7, olha, as nações trarão riquezas para essa casa. Muito bem. E no final ele diz, minha é a prata, meu ouro. Vocês vão trazendo aquilo que é meu, me pertence. A segunda relação de Deus, entre Deus e o dinheiro que a Bíblia nos apresenta, é o direito de capacitação. Então perceba, a Deus tudo pertence, não somente porque Ele criou todas as coisas, mas porque Ele capacita os homens a adquirir recursos. Então, é Deus quem dá saúde para o homem, é Deus quem faz o sol nascer, quem faz a chuva cair, é Deus quem dá anos de vida, dá força para trabalhar, é Deus quem abre portas e fecha portas. Então, Deus não é somente o dono porque Ele criou tudo, mas também porque Ele está capacitando os homens a adquirir riquezas. Olha o que Moisés falou e ensinou aos israelitas quando eles estavam à porta de entrar em Canaã. Sempre que você lê o livro de Deuteronômio, vou abrir um parêntese aqui, lembre-se que ali o povo está às portas de entrar na terra prometida, né? No livro da repetição da lei. Então, Moisés está alertando aquela segunda geração de israelitas as coisas que ele havia alertado aos seus pais, mas os seus pais não ouviram muito bem, tanto que morreram no deserto. Então, Moisés está relembrando a lei para aquele povo, para aquela segunda geração que entraria na terra. Olha o que ele diz, Deuteronômio 8, 17 e 18. Eu vou pedir para todos abrirem, eu mesmo vou ler, mas acompanhem comigo aí. Deuteronômio 8, 17 e 18. Olha o que diz. Deus está falando, né? E digas no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Versículo 18. Antes, ou seja, não faça como no 17. Não diga no teu coração, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder.
Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Então é o Senhor quem te dá forças para adquirires riquezas. Quando você ganhar um dinheirinho lá, né? Quando o Pix cair, lembre-se, é Deus quem te dá forças para adquirires riquezas. Cada centavinho que entrou aí na sua conta é Deus que te deu força. Henrique, mas fui eu que plantei ali, ó, aquele pé de banana. Fui eu que plantei. Foi você que fez o sol nascer todos os dias para dar o sol adequado para a terra. Foi você que fez a chuva cair nas estações adequadas. Foi você que fez estar calor quando tem que estar calor e estar frio quando tem que estar frio. Você tem controle até mesmo sobre a sua saúde? Você sabe, você pode controlar se você vai amanhecer saudável ou com dores para poder plantar. Então perceba, Deus tem o direito não somente de criação, mas o direito de capacitação. É Ele quem está dando ativamente força aos homens. Essa é até uma ideia muito interessante, porque há quem pense que Deus criou o mundo e deixou o mundo de maneira aleatória. Ou seja, Deus criou, deu as condições para que os homens vivam e agora vivam vocês de acordo com a sua própria intenção e de acordo com as suas próprias forças. Não é verdade. Deus está ativamente fazendo os nossos corações, por exemplo, baterem agora. Sabia? Não é uma atitude passiva de Deus. Não é que Ele nos criou e automaticamente nossos corações batem, nosso sangue corre. Não é isso. Deus está ativamente fazendo o coração de cada um dos homens bater. Dando vida, dando vigor, dando forças. Isso é uma compreensão importante. Oséias 2:8. Pode falar. Tá. Uhum. 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 Coisa que não vê. Uhum. Verdade. Uhum. Uhum. Então, o que acontece? Então, dentro da igreja reformada, o que vocês entendem é o quê? É que Jesus já sabia que aquela mulher ia segurar nas vestes. Jesus já sabia que Bartimeu, né? Deixa eu te perguntar, você acha que Jesus já sabia? Então tá bom, então a gente pode superar isso. Aqui na igreja reformada, em qualquer igreja, nós queremos Jesus. Então tá, então próximo passo. Qual é? Uhum. Então, veja, todos esses exemplos que você disse, em que Jesus disse a tua fé te salvou, aquelas pessoas de fato tiveram uma atitude exterior correspondente a algo dentro delas, que é um dom de Deus, que o próprio Deus colocou nelas. É verdade. Só que isso não passa por uma repetição de palavras. Qual o exemplo que você encontra no Evangelho, por exemplo? Por exemplo, né? Enfim, qual o exemplo que você encontra no Evangelho? Em algum evangelho que tinha alguém, por exemplo, dentro de uma casa, falando assim: eu vou ser curado, Jesus vai passar aqui, Jesus vai passar aqui, Jesus vai passar aqui, eu vou ser curado, e ele foi curado. Isso é confissão positiva. Nós não encontramos nenhum aspecto da confissão positiva. Ninguém precisou ficar repetindo nada. A mulher, por exemplo, você deu o exemplo da... Nossa, tirar o exemplo da minha boca. A mulher do fluxo de sangue. O exemplo que você deu. Ela vai e tem uma atitude, ela toca nas vestes de Jesus. E tem um contexto enorme ali que a gente não vai abordar agora, mas ela tem uma atitude. Mas que tipo de referência isso faz à confissão positiva? Nenhuma. Ela foi até Jesus, sabendo que ele era Deus, que ele podia curar. Inclusive Jesus, o testemunho de Jesus estava arrastando multidões. Jesus estava curando diversas pessoas. E perceba que coisa interessante. Jesus curava, uns criam e outros não criam. Alguns viam Jesus curando e chegavam ao ponto de dizer: é pelo poder dos demônios que ele expulsa esses espíritos malignos. Ele expulsa o demônio pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Então, aquela mulher, ao olhar o que Jesus estava fazendo, aquela mulher teve fé que o próprio Deus a concedeu, e ela teve uma atitude de fé, mas isso não tem nada a ver com confissão positiva.
Mas aqui é só um engano do diabo, eu já fui curado. Entendeu? Ignora o sintoma, porque isso aí é só uma sugestão maligna que está na tua cabeça, mas na verdade você já foi curado. Se você ignorar o sintoma, você É coisa da tua cabeça. Aham. já foi curado, não vai ser curado, você já foi. Entendeu? Isso é só um engano do diabo. Isso. E no final, se você não é curado, é o que eu disse antes. A culpa é sempre você. Você nunca teve fé suficiente. A culpa é sempre sua. Então. Uhum. 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 Agnello. Desejo humano. Aí a gente fala de prosperidade. Se a gente for conversar com o 50 mais aí, a gente vai entender que prosperidade na nossa época, quando era no primeiro, é totalmente diferente da prosperidade que a gente tem hoje. Por exemplo, a gente não tinha falta nenhuma de iPhone. Muito menos de televisão de 62 polegadas. Nem de internet. E muito menos de um carro para nos levar para onde a gente quer. A prosperidade nossa era pegar um ônibus e se regular para sentar, não está chovendo e chegar no horário, aonde a gente queria, principalmente na igreja. Essa é a nossa prosperidade, não é? Você quer mais? Agora, a prosperidade hoje é o quê? Eu tenho carro. Até eu com 40 já. Ah, não, eu tenho um pouco. Não, tem que ter um iPhone, que a foto tirar da rua, a atmosfera, tema de vento. Essa é a minha prosperidade hoje. Então, olha que loucura que a gente faz com aquilo que a gente quer. A gente quer muito uma coisa hoje, que se a gente movimentasse há 30 anos atrás, você não ia ter na mínima falta disso.
E depois, quando tem, vem o tédio de possuir, né? Como... Conversando com a Lívia, a prosperidade dela hoje, eu nem sonhava em ter. Eu sonhava em não dormir junto com meu irmão igual um valete e ter uma beliche para poder pelo menos dormir em cima. E eu, Então, você é próspero, viu? Hoje você é próspero. chegou a beliche de mil, eu me senti rico. Mas o armário era compartilhado com todo mundo junto. Aí, a prosperidade dela hoje, eu nem sonhava. Uhum. Não é? E hoje ela tem um quarto para ela e ela reclama que não está trabalhando porque nada porque ela quer. Essa é a prosperidade. Vocês entendem como o coração é outro. E ele faz parte da nossa necessidade hoje atual. Hoje nós somos muito mais ricos que muitos imperadores na Idade Média. Ah, completamente. E aí a gente se acha, às vezes, pobre, porque não tem um carro melhor, mas nós nos deslocamos para a igreja. Mas se você juntar um dinheirinho, você vai para o outro lado do mundo, um dia você vai chegar com um capão. Sim. É muito melhor. Mas, uhum. E ó, eu vou chegar num lugar, nosso coração está tão danoso, tão podre, e tudo que a gente tem não é o suficiente. Eu ganhava uma bola de leite, eu ganhava uma felicidade do suave. Para de contar a história triste, Agnella. A gente já entendeu. A gente já entendeu. Mas essa história triste, para a gente entender, uma bola de coisa, olha, vocês estão entendendo onde que fica a nossa cabeça? O tudo para comprar um telefone da Inglaterra, hoje, a gente briga, a gente tem 2 chips, a gente tem o terceiro. Vocês estão entendendo como é que chega a prosperidade na nossa cabeça? Aham. Então, se a gente for ver o nosso coração, a gente vai nascer morto, igual esse menino, e vai continuar aqui também. E a gente fica cheirando mal. Podemos para Deus, querer ficar com essa prosperidade. Ter prosperidade é não sentir falta. Não sentir falta é fazer um pouco do coração cristão. Nas próximas aulas a gente vai tratar mais. Hoje são só aspectos gerais mais uma vez, mas apenas para te contextualizar. Primeiro de tudo, mãe, é normal ter essas. Quando a gente está num período de transição, é normal essas dúvidas, tá? Todos temos em algum sentido. Isso é absolutamente normal e um ambiente para você fazer perguntas é esse mesmo. Então, é um ambiente para você fazer perguntas. Agora, sim, o que é importante você perceber? Que a teologia, ela tem que corresponder à realidade prática. Você não pode apresentar uma teologia que na prática ela não se sustenta, porque tem alguma coisa errada. Ou a realidade ou a teologia. Então, perceba, você está dizendo que a exigência da fé e de você ter uma atitude positiva vai necessariamente fazer com que coisas boas aconteçam. Vamos para a prática da realidade da igreja. Olha para os apóstolos. Você acha que algum de nós aqui realizou atividades ou tem feitos parecidos com os deles? A ponto de Jesus falar o seguinte, olha, aquele que crê, e Jesus estava falando para aquele corpo apostólico, aquele que dentre vocês crê, fará obras maiores do que as que eu faço, porque eu vou para junto do Pai. Jesus estava dizendo o seguinte, eu tenho 3 anos de ministério só, vocês vão ficar muitos anos aqui e vocês vão fazer obras maiores do que as minhas. Esses homens sofreram muito. Então, os camaradas ressuscitavam mortos, os camaradas curavam cegos, aleijados de nascença, ou cegos de nascença, aleijados, muito bem, fazia paralítico andar, e ao mesmo tempo estavam presos, se sujeitavam à prisão, passaram fomes, passaram necessidades. Paulo fala que açoitado ele foi uma porção de vezes, que em naufrágio ele esteve mais em uma porção de vezes. Então esses camaradas passaram por diversos sofrimentos. Onde estava a fé deles? Paulo foi... É que você quer falar, só por um minutinho. Paulo foi ao terceiro céu. Isso significa, numa linguagem judaica, que ele foi ao céu onde Deus está, digamos assim, né? Ele foi ao céu. Muito bem. Paulo foi ao céu. Ele viu coisas que ele não sabia descrever e que se ele descrevesse nós não entenderíamos. É o que ele diz. Ainda assim, você acha que faltou fé para esse camarada? Para que o espinho na carne dele fosse retirado? Faltou fé nele? Mas o espinho não foi retirado. Porque não é uma questão de ter muita fé ou ter pouca fé. E a repetição positiva de certas coisas não faz a realidade mudar. Então a teologia tem que ter aplicação no aspecto prático. Não adianta eu pegar versículos soltos e se eles não se aplicam na minha vida, eu poderia, por exemplo, poderia te perguntar, por que você não tem mais dinheiro então, se basta repetir coisas? Tá repetindo pouco? Eu vou chegar, é o próximo ponto, mas eu vou deixar para a semana que vem.
Aham. Pode falar. Deixa ela, a Josane, e depois você. Não, a gente vai terminar agora. Aham. Pode falar. Aham. Uhum. Claro. Uhum. Aham. 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 Eu vou explicar. Aham. Tá, eu vou. Tá, então perdão, a culpa é minha, então eu não fui claro o suficiente. Você agora. Só para fechar. Vou até fechar aqui o tablet, não vou esticar mais não. Então vamos lá. São duas coisas diferentes. Só para você entender agora. Acompanha meu raciocínio. Uma coisa é você ser insistente na oração. Foi o que você foi. Insistir na oração é um dever nosso. Nós devemos insistir na oração. Isso nada tem a ver com confissão positiva. Eu estou batendo na tecla da confissão positiva porque foi a primeira característica da teologia da prosperidade que eu apresentei. Confissão positiva, perceba que é diferente de insistência na oração. Você pediu, Deus, cura meu pai, isso você pode. Confissão positiva nesse caso é o seguinte: meu pai vai ser curado, eu não aceito que ele não seja curado, ele já está curado, eu não vejo, mas eu chamo a existência cura. São coisas diferentes. Então, insistir na petição, na oração, você pode e deve. Jesus apresentou uma parábola assim, do amigo chato, né? Do amigo inoportuno. Sim. Aham. Sim. Não. Aham. Não pode falar. Nesse caso, do exemplo que está dando, seria então oraram também. Tipo da Não, veja, mas oraram fazendo ela acreditar que aquela criança iria voltar à vida. Pois é, então, Veja, aí o erro, isso. não é a mesma coisa que você falou. Não é a mesma coisa. E outra coisa também, né? Ainda que seja uma oração, as nossas orações, Deus faz as coisas de acordo com a própria natureza das coisas que ele criou. Ou seja, se um bebê está morto na barriga, um feto está morto, você tem todo o direito de orar, inclusive, para que ele volte à vida. Óbvio que sim.
a partir do momento em que você tem uma resposta de um médico, uma resposta racional de que ele tem que ser retirado, você tem que retirar. Porque Deus age nas coisas através da natureza das coisas. Então perceberam a diferença, minha mãe e Josane, perceberam a diferença entre confissão positiva e insistência na oração? São coisas diferentes. Para a gente terminar a última, que... Conta semana que vem. Ela é minha mãe. Quinto mandamento. Teve um relaxamento das suas... Uhum. Aí, o que aconteceu? Eu peguei, na época, com a minha irmã, pegando, botamos ela, levantamos ela, botei no meu carro e levei para o hospital, praticamente morta, estava morta. Aí, quando chegou lá, né? Não, perdão. Levamos ela praticamente morta. Quando meio caminho, eu comecei a falar com Deus assim: eu creio que o Senhor pode ressuscitar. Aí eu comecei a falar. E eu falei assim, eu creio que ela vai ressuscitar. Sim, tudo bem. Uhum. Essa teoria aí. Sim. Uhum. Tudo bem. Aí o que acontece? Eu falei isso. E minha mãe voltou. Então, Depois de eu vou duas coisas para a gente terminar. Primeiro de tudo, experiência... Então, só um minutinho. Pode falar. Então, só para terminar, porque a gente não pode estender muito mesmo, porque agora já está ficando tarde. Mas assim, para terminar, e a gente vai continuar semana que vem, a gente tem bastante tempo. Duas coisas. Primeiro, experiências pessoais não substituem aquilo que a Bíblia diz. Primeiro ponto. Fosse qual fosse a tua experiência, tá? Então, não importa o que nenhuma pessoa nos conte aqui, pode ter acontecido, nós não duvidamos de absolutamente nada. Experiências pessoais não substituem aquilo que a Bíblia diz. A ponto de Deus falar, olha, eu vou enviar para vocês falsos profetas que farão prodígios e sinais, não os sigam se eles pregarem contra a minha palavra, se eles mandarem vocês seguirem outros deuses. Então, assim, experiências pessoais não substituem aquilo que nós cremos. E um segundo ponto que eu perguntaria o seguinte, vou deixar aqui para a gente terminar. Digamos que você tenha feito o que a teologia da prosperidade ordena, uma confissão positiva. Você falou assim, você vai ressuscitar, minha mãe vai ressuscitar, e ela ressuscitou. Digamos que isso tenha acontecido. Por que não aconteceu em diversas outras vezes que você teve esse mesmo tipo de confissão na sua vida? Eu pergunto. É igual a piada do Leandro Hassum. Sabe quem é o Leandro Hassum? Era um cara que era muito engraçado quando era gordinho. Ele ficou magro e ele perdeu a graça, né? Não é verdade? Brincadeiras à parte, ele é acusado disso. Aí, resumindo a história, ele fala o seguinte, que ele chegou, a mulher dele convidou ele para um centro espírita, né? Para um centro de macumba, e ele chegou lá, falou, ela vai fazer algo muito poderoso aqui para te abençoar, né? Ele falou, eu tô precisando, vou lá, ele não é crente. Aí quando ele chegou, ele falou que viu assim a casa meio caindo, o reboco caindo assim da parede, um chão assim quebrado, piso quebrado, uma luminária fora do lugar. Aí ele falou, essa mãe de santo tá precisando fazer uma macumba para ela primeiro, para depois ela ela poder me ajudar. Então assim, o que eu quero dizer é o seguinte, para quem é adepto da teologia da prosperidade, por que coisas ruins estão acontecendo na vida dessas pessoas? Estão confessando pouco, estão repetindo pouco, têm pouca fé, estão semeando pouco, investindo pouco no reino de Deus. Então, essa é uma doutrina que não se sustenta. Vamos terminar? Vamos ficar de pé rapidamente? Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Bendito é o teu santo nome por nos congregar aqui, nos trazer com o teu Espírito, e nos conceder o grande privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de estarmos entre irmãos, compartilharmos a experiência e podermos servir, Senhor, para edificação uns dos outros. Que o Senhor possa abençoar todas as atividades que vão ser realizadas aqui, tudo seja feito para a Tua glória, conforme a Tua santa palavra nos ordena. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.